Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional está se antecipando e está renovando o contrato de vários de seus jogadores, da base e do grupo profissional. O que o Inter tem que fazer com o contrato do argentino Andrés D'Alessandro? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Além dos meninos que estão surgindo da base, entre eles o Praxedes, que tem tudo para ser uma das grandes joias do Internacional do Kudê, o Inter está se antecipando e está promovendo a renovação de contrato por mais uma temporada de alguns dos seus jogadores do grupo principal. Contrato estendido até dezembro de 2021. Anunciou oficialmente as renovações de Thiago Galhardo, Wendel e Lindoso. É um processo que a gente até pode entender como cauteloso e preventivo este do Internacional. Bem, o Inter terá ali na frente que discutir a renovação ou não do contrato daquele que foi um dos seus principais jogadores, se não o principal nas últimas temporadas. Eu estou falando do argentino Andrés D'Alessandro. Pois nesse vídeo eu vou falar sobre isso, moçada. O que o Inter tem que fazer com o contrato do D'Alessandro? O D'Alessandro tem com a camisa do Internacional, em todo esse tempo que esteve aqui, desde 2008, não atuando somente quando esteve emprestado ao River Plate em 2016, a conquista de 7 campeonatos gaúchos, a Copa Sul-Americana de 2008, quando ele foi um dos protagonistas daquela equipe do Tite, depois a Libertadores de 2010, um dos principais jogadores também no Internacional, primeiro com o Fossati e a partir da semifinal com o Celso Roth, e a Recopa de 2011. Estes são os momentos vencedores do D'Alessandro do Internacional. Tem 2 vice-campeonatos da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians um ano, depois perdeu o ano passado para o Atlético Paranaense, mas há 2 momentos interessantes na trajetória do D'Alessandro no Internacional e que eu acho que não podem ser esquecidos. Em 2013, vocês lembram, o Internacional não tinha o Beira-Rio, que estava sendo reformado para sediar jogos, foram 5, da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e o Internacional fez uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. E o D'Alessandro se sobressaiu. Ele conseguiu, com as suas atuações, não fazer um campeonato digno, mas pelo menos evitar o rebaixamento. Eu fui procurar para me lembrar, eu sabia que o Inter tinha ficado muito próximo do rebaixamento em 2013. A Portuguesa, vocês lembram? 17º lugar no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro entre os rebaixados com 44 pontos. A briga aquela depois jurídica com o Fluminense. O Flamengo, para que vocês tenham uma ideia, ficou em 16º com 45, um pontinho a mais que a Portuguesa. O Internacional terminou em 13º com 48 pontos. Ou seja, o Internacional ficou a apenas 4 pontos do rebaixamento. Uma vitória e um empatezinho se o Internacional não tivesse conquistado e estava ali nos critérios brigando com a Portuguesa. E o jogador que conseguiu escapar entre uma mediocridade importante e absoluta do grupo do Internacional foi o D'Alessandro. Ele foi um dos protagonistas daquele momento. O Inter escapou do rebaixamento e muito se deve às atuações do argentino D'Alessandro, o Inter sem estádio, Novo Hamburgo, Caxias. Bem, e tem um outro momento que ele é relevante. Ele é interessante, ele também não pode ser desprezado, não pode ser esquecido. O D'Alessandro, em 2016, naquela gestão atrapalhada de Vitório Pífero e do vice-futebol Carlos Pellegrini, decidiu abrir mão do principal jogador da equipe. O Internacional, por R$100 mil de empréstimos por mês, uma miséria, o Internacional cedeu o D'Alessandro para o River Plate, clube que o formou, e ele joga toda a temporada de 2016 no River Plate. O Inter, ao final das contas, é rebaixado. Nós sabemos este filme melancólico, este mico, esse vexame protagonizado pelo Inter de Vitório Pífero. E o D'Alessandro aceita voltar para o clube em 2017 para jogar a Série B e devolver ao Internacional o seu lugar na primeira divisão do futebol brasileiro. Esta é uma atitude elogiável, merece destaque, além de toda a idolatria que o D'Alessandro tem com o clube, além dos títulos conquistados, especialmente Campeonato Gaúcho, puxa vida, ele ganhou 7, ele ganhou a maioria daqueles que disputou. Ok, tudo bem, é melhor ganhar o Campeonato Gaúcho do que perder, mas
um clube que é campeão do mundo, um clube que é bicampeão da América. O Gauchão, eu já digo há muito tempo que Grêmio e Internacional já passaram a fronteira do Rio Grande do Sul e deveriam ou nem jogar, ou jogar lá com o Sub alguma coisa. Ele ganha a Sul-Americana, ele ganha uma Libertadores, ele ganha uma Recopa e desde 2011 o Inter, de título representativo, não ganhou nada, com o D'Alessandro em campo em quase todos os anos, à exceção de 2016. Mas eu não posso esquecer, como jornalista justo e coerente que procuro ser, que ele foi importante na retomada do Internacional, na construção de retorno, aceitando, inclusive, jogar a Série B do futebol brasileiro. E isso é elogiável. Muitos jogadores não quiseram, não gostariam de jogar, pediram para sair do clube e o D'Alessandro estava lá, teve coragem. Essa é uma atitude nobre, digna e elogiável e que dá o verdadeiro tamanho deste ídolo do Internacional. Então, eu acho que isso tem que ser colocado. Mas o Internacional está renovando aí o contrato, se antecipando de vários seus jogadores. Anunciou agora Thiago Galhardo, Wendel, Lindoso, já fez isso com os jogadores que estão chegando na base do grupo principal, como o Praxedes. O que o Inter tem que fazer com o contrato do D'Alessandro? Na minha opinião, nada. Não tem que fazer, por enquanto, absolutamente nada. Não há nenhuma necessidade de você se antecipar a renovar um contrato de um jogador que está com 39 anos, completados agora 15 de abril. Quer dizer, na renovação, o ano que vem, quando passaria a vigorar o novo contrato, ele já teria 40 anos. Eu não sou preconceituoso com relação à idade, mas eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Um jogador que tem um salário que está no teto do clube, e acho até que é merecedor, ele já ganhou. Eu não gosto muito de entrar nesse negócio de salário, né? Mas a gente sabe que o D'Alessandro já ganhou em torno de 800 mil reais, hoje ganha talvez um pouco mais de 400 mil reais, 450 talvez. Eu não entro muito nisso, mas ele está no teto do clube e acho até que merece isso. Não há, no cenário atual de pandemia, sem sequer saber como e quando as competições retornarão, o Gauchão talvez da metade para o final de julho, o Brasileiro não se sabe, Libertadores também não se sabe. Não há por que o Internacional se precipitar e renovar o contrato do D'Alessandro. O D'Alessandro hoje foi colocado pelo Eduardo Cudê e eu fui contra no primeiro momento, mas começo a achar que o treinador tem razão. Ele é um bancário do time, ele é reserva do Internacional do Cudê. Mas o D'Alessandro dificilmente será um reserva desprezível, ele joga muita bola, ele tem dedicação, ele se entrega ao time, mas isso não se justifica que a direção tenha que fazer este movimento, que seria prematuro, na minha visão, de antecipar o contrato. Fazer uma prorrogação de alguns meses, caso as competições terminem na virada do ano, em janeiro ou fevereiro, ok, isso é aceitável. Mas por que renovar por mais um ano? O Internacional tem que avaliar isso como negócio. A direção não pode ter um comportamento paternalista. Assim como o D'Alessandro serviu e muito bem ao Internacional ao longo de todas essas temporadas, o Internacional também honrou com seus compromissos, deve ter renegociado em algum momento, se sabe que o clube ainda tem algumas dívidas com o gringo, ok, mas também foi importante financeiramente para a vida do D'Alessandro ser construída e ele ter segurança por algumas gerações. Então cada um cumpriu com a sua parte. O Inter que pague o que tem lá em atraso, como já renegociou, ok, mas não há por que agora se antecipar e fazer este movimento numa época de pandemia, num salário que é alto para o clube, numa época de dificuldade, qual não se sabe nem qual o calendário teremos este ano de 2020 e muito menos em 2021. Então o Inter que espere pelo rendimento do D'Alessandro dentro de campo, como ele vai se comportar no time de Cudê, quantas vezes será aproveitado, como é que vão ser as suas atuações, a sua performance ao longo da temporada e no final do ano que as partes sentem com uma avaliação ao longo de vários meses possam chegar a um acordo que seja razoável para os dois lados. Antecipar a renovação do D'Alessandro agora seria um movimento desnecessário e precipitado. O Inter tem que ser profissional, como está sendo, também para fazer esta avaliação. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.